Então, pessoal, bom dia a todos. Todos aí, acho que já sabem pelo menos as maluquices que eu faço, quem eu sou. Nós vamos aqui trabalhar um pouco a disciplina de computação gráfica, ainda nessa modalidade de ensino remoto. Eu não esperava dar essa disciplina nesse semestre, eu estava com uma esperança de estar de saída já esse semestre em afastamento, mas nada muda. Existe uma chance extremamente remota, eu acho que dificilmente alguém vai assumir essa disciplina no meu lugar, então acredito que acompanharei vocês até o final deste semestre, que tem uma data para ser encerrada aproximadamente lá em fevereiro/março, né? De certa forma, então vocês estão aqui para participar dessa de computação gráfica. Eu vou falar um pouquinho aqui com vocês sobre como vai ser a disciplina, vou falar rapidamente sobre alguns conceitos, e um pedacinho dessa aula que eu vou fazer aqui hoje, eu ainda vou repetir na aula que vem, talvez, mas assim, como só tem 5 pessoas que já estão aqui, talvez eu nem repita e já começa a aula de verdade, porque geralmente tem poucas pessoas nessa disciplina da primeira aula, como ela vai ficar gravada, acho que não há nenhum prejuízo, tá? Então, eu vou começar a compartilhar minha tela, vou mostrar algumas coisas para vocês, vou abrir o microfone. Para quem já teve aula comigo no remoto sabe que a tendência é que eu gostaria que o microfone fosse usado e não o chat, embora, claro, que eu vou ler o chat, e vou ainda exercitar a dinâmica, em alguns momentos a gente abre a câmera e conversa um pouquinho, que eu estou percebendo, acho que várias pessoas percebem que isso tem alguns impactos aqui dentro da disciplina remota. Antes de qualquer coisa, de começar essa dinâmica, algum dos 5 presentes tem alguma expectativa para essa disciplina? Sempre tem, né? Essa disciplina carrega geralmente várias lendas, várias expectativas. Tem gente que acha que vai fazer jogo de Xbox, tem uma série de expectativas. Nós vamos passar por essa experiência sim, tá, Rafael? Dá pra lançar um jogo pra console esse ano ainda? Ó, se você for espertinho, acho que dá. Eu já ensino tudo, sacou? E um Você VR, vai pra... VRzinho? Ó, o pior é que você vai perceber que eu vou mostrar hoje no demo que tem um VR, hein? Ó, rapaz, aí sim. Agora vocês Agora ficaram com foi. medo agora. Vocês ficaram com medo agora. O que eu vou fazer com vocês? Então, vamos lá. Mas nós vamos brincar com o VR um pouquinho, sim, tá? Todo semestre eu tento brincar, mas fica opcional para quem quer brincar ou não. Geralmente são um ou dois que se aventura. Com uma turma menor fica um pouco mais fácil. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Compartilhando. Compartilhando? Vocês estão vendo aí? Ou não? Sim. Então, tá. Então vamos lá. Disciplina 2021 / início de 22, né? Algumas coisas que eu vou falar com vocês aqui sobre a metodologia da disciplina. Eu tenho uma metodologia que geralmente, embora eu tenha as aulas gravadas, e talvez vocês vão ter acesso a essas aulas gravadas do semestre anterior, eu acho que a tendência de eu manter é que eu vou dar todas as aulas síncronas ao vivo. Entretanto, eu digo que nessa classificação de síncrona e assíncrona, na verdade, as aulas serão assíncronas na seguinte metodologia. Eu estarei no horário de aula dando aula. Provavelmente, várias aulas eu vou deixar em off, mas eu vou estar ao vivo. Só que todas as aulas ao vivo são gravadas, eu coloco no canal do YouTube, vocês podem acessar normalmente, além da plataforma do Teams. Então, do ponto de vista metodológico, as aulas são 100% assíncronas, ou 80%. Mas aqueles que quiserem usufruir deste momento ao vivo para conversar, eu estarei aqui disponível fazendo aquela gravação ao vivo. Então, não é obrigatório você estar aqui na aula ao vivo. Eu acho que quem está presente aproveita mais. Se tiver talvez 2 alunos online numa aula ao vivo, ele vai conversar comigo, eu vou fazer uma aula direcionada mais para ele.
Então, a pessoa que está ao vivo tem essa facilidade a partir daqui. Eu vou tentar mudar um pouco a dinâmica dessa disciplina, que eu vou tentar dar alguns questionários antes de gravar o vídeo, para vocês pelo menos lerem o conceito básico antes de começar a aula, essa gravação. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso logo na sequência, quando eu falar de avaliação. A comunicação dessa disciplina, eu disponibilizo o meu telefone, então quem quiser usar aí o grupo de WhatsApp, está aí disponível. Agora com um facilitador, quem não gosta de usar o WhatsApp no telefone, pode usar ele só por ser na web. Então, não sei se alguém não usa o WhatsApp aqui, eu sei que o Egmont não está presente, eu estou fazendo bullying com ele, não faz muito uso, mas eu devo, esse semestre eu vou convocá-lo a usar o grupo, é o nosso principal meio de comunicação. Mas é óbvio que o meu e-mail está disponível, o chat no Teams também eu respondo, às vezes não na mesma velocidade. Como alguns estiveram comigo, a minha prioridade é responder aos grupos de disciplina. Se alguém me manda uma mensagem privada, não há uma garantia que eu vou ler rápido, eu vou responder rápido, não porque eu não queira. Mas se eu brincar um pouquinho mostrando o WhatsApp, é uma coisa meio desesperadora. Então, tem hora que eu passo o telefone direto e vou responder as prioridades, que não é prioridade fica para trás. Mas geralmente eu volto depois de alguns dias e vou eu responder todo mundo que eu não respondi. Então é só para dizer que eu tento dar uma prioridade para o grupo. E assim por diante. Sobre comunicação e essa questão de síncrona e assíncrona, tudo ok? Ok. Beleza. Próximo tópico vai dar uma mudança pequena nessa proposta, tá? Tecnicamente, nós temos 40 pontos de teoria e 60 pontos de prática. Em primeiro momento, eu tenho um trabalho de WebGL, que eu vou falar sobre isso em algum momento próximo, que já é daqui a aproximadamente um mês. Eu vou começar de 12 de 11, para mais ou menos um pouquinho depois de novembro, assim, mas ele é uma entrega de várias etapas. Esse trabalho prático, que já vai começar na próxima aula, ele não é um trabalho prático. Ele é um tutorial guiado, então você não tem que criar nada novo. É um tutorial clássico de WebGL, que eu convido vocês a fazer em sete etapas. A cada 7 dias vocês vão entregar uma ou duas pelo kit. Em tese, ele é um pouco difícil para vocês não conhecerem, mas ele é um tutorial. Tudo é bastante explicado. Então, vocês vão praticamente fazer, todo mundo faz o mesmo trabalho, é só para vocês terem uma experiência do que é esse mundo de computação gráfica mais em baixo nível, e nas aulas eu faço a explicação desse tutorial. Tá? Então, o primeiro trabalho prático, tem uma parte de 15 pontos de entrega, são tipo várias entregas de 2, 3 pontos, elas são marcadas pelo Git. Não é um trabalho você criar coisas novas, é um trabalho que você pega um texto gigante, vai lendo, geralmente os códigos já estão praticamente prontos, você copia e cola o fonte e vai entendendo o que vai acontecendo. Aquele que copia e cola ganha até os pontos, mas aquele que experimenta um pouquinho e tem alguns testes, ele vai ganhar alguma coisa a mais, principalmente na prova 1, que deve exigir um pouco desse conhecimento. Então, a única alteração que eu vou fazer nessa proposta aqui ainda é porque eu estou propondo dar questionários um pouquinho antes das aulas. Toda semana eu um questionários bem pequenininho, 1, 2, 3 pontos. Então eu vou tirar esses pontos ou do trabalho, ou da prova prática, ou meio a meio. Eu estou com a proposta de pôr 10 pontos, talvez eu deixe 35, 10 e 55, que serão pequenos questionários, tipo, questionário que não é para pesquisar. É só para você chegar na sala de aula, pelo menos sabendo qual é o nome o que é o termo que eu estou falando. Então, não é uma pesquisa. Olha, vocês vão procurar para mim hoje o que é visão e perspectiva. Aí você vai entender o que é o conceito em português, vai no Wikipedia, dá uma lidinha, copia e cola a resposta, eu estou satisfeito, pelo menos com a ideia que você sabe que eu estou falando, pelo menos das palavrinhas mais isoladas. Fica claro isso aí? Nessa primeira etapa, que é um primeiro trabalho e o WebGL, que é o primeiro lote. Então, esse primeiro lote de 35 pontos marcado aqui entre entre trabalho e prova 1, seria um lote de arquitetura de WebGL, arquitetura de programação web. E esse o segundo lote, que tem mais pontos,
ele realmente vai falar um pouco aí de aplicações e algoritmos. A prova é bem teórica de algoritmo e o trabalho prático é um joguinho, que eu vou dar um exemplo aqui no finalzinho da aula. Repare que tem bastante pontos de trabalho prático. Antes de deixar uma pergunta isolada, nós trabalhamos com algumas tecnologias aqui. Vocês vão fazer todas as entregas para mim através do Git. Vocês vão abrir uma conta no GitHub. Para quem não tem, vai ter que abrir, vou dar um tutorial para isso. Vocês vão colocar os seus trabalhos online, todos os trabalhos estão disponíveis abertos. Todos os alunos têm fonte de todo mundo, os trabalhos não são fechados. Então, só que através do Git eu consigo controlar quem está fazendo o trabalho e quem que eu vou seguir. A linguagem de programação básica é JavaScript, mas muitos de vocês vão optar por usar TypeScript ou Node ao longo desse processo. Eu, inclusive, aconselho, mas não é mandatário, não. E nós vamos implementar nossas tecnologias web usando o WebGL, que é uma versão do OpenGL, que eu vou falar o nome muito oportuno, e tipicamente um framework chamado A-Frame para criar os nossos jogos. É um framework que automatiza muita coisa. Então, às vezes, com realmente poucas semanas de código, sem saber muita coisa, você consegue fazer um joguinho ou pelo menos um cenário que a gente pode brincar. Apesar dos pontos serem divididos de forma grosseira em 15, 30 pontos de trabalho final, a tendência é que eu subdivida esses pontos em pequenos trabalhinhos, mas que no fundo é um trabalho inicial. Apesar da data do trabalho, sei lá, 15 de fevereiro, talvez eu faça pequenas entregas antes desse momento, pontuando, tirando os 30 pontos, para não ficar um trabalho que entrega todo completamente no final do semestre. Alguma pergunta sobre esse início aí? Apenas a título de curiosidade, eu vou abrir aqui, deixa eu ter uma aba aberta no meu navegador. Então, por exemplo, o trabalho 1, trabalho 2 do A-Frame, que vale uns 20 pontos e que vai ter várias fases, essa entrega fajuta aqui, olha. É para você fazer uma casinha e desenhar. Eu trabalho do Robson no ano passado, esse aqui é só um trabalhinho bem simplesinho que você faz no navegador, na mão, só para exemplificar. São várias etapas, mas é uma casinha, tem desafios aqui para a gente brincar e girar e brincar com esse elemento. Um trabalho final, ele é já esse aqui, que ele é um ambiente mais complexo. Para quem pode ver, vocês podem usar o óculos de realidade aumentada, aquele de caixinha de papelão, usando o celular, que você pode jogar brincando aqui no mundo, tá? E aí a gente faz, basicamente não chega a ser um jogo, mas é basicamente um cenário que você atua sobre ele, porque na disciplina não dá muito tempo de fazer um jogo, a não ser para aqueles que são realmente aficionados pela área, mas vocês têm uma experiência bem interessante sobre esse mundo. Esse é só um exemplo de trabalho, tem vários exemplos, tá? Eu devo fornecer os trabalhos do semestre passado, para vocês darem uma olhadinha, porque cada um é meio que um joguinho, um cenário assim, e os trabalhos geralmente são individuais, cada um com o seu cenário. Praticamente tudo aqui é individual. Tranquilo? Posso continuar? Espero que sim. Bem, teoricamente, o que eu vou começar a falar a partir de agora, quase que direto, é sobre a disciplina em si, uma introdução à disciplina. Só um complemento, é o fato de que eu não devo dar, obviamente, aula todos os dias da semana. É mais provável que eu faça, ou eu gravo vídeo ao vivo, mas as aulas às vezes eu vou marcar, galera, esse aqui em especial eu vou trocar e vou pegar a aula do semestre passado. Nesse aqui eu vou explicar de novo para vocês ao vivo. Mas mesmo que eu dê um vídeo pronto, eu vou abrir um espaço para conversar. Então, se o vídeo dessa semana fosse um vídeo sobre cores, provavelmente eu vou sentar com vocês na aula prática. Galera, eu estou aqui online. Se você quiser conversar sobre o assunto, tiver dúvida, curiosidade, eu vou estar sempre aberto e comunicando com vocês. Tranquilo até aí? Tranquilo. Para fazer mais um adendo à disciplina, falar mais uma coisa com você agora, comigo mesmo, mas um adendo importante à disciplina é a seguinte. Para mim, essa disciplina tem um caráter extremamente, eu chamo ela de optatória,
por várias críticas, mas pela situação do campus, é uma disciplina que fica meio solta na nossa grade. Ela fica meio perdida na grade, mas ela é bem interessante. Ela tem duas formas de ser ministradas, tipicamente em outras universidades. A primeira abordagem é quando eu trabalho ela de uma forma bem matemática, e eu privilegio realmente os cálculos que são usados em toda essa estrutura, para vocês conhecerem um pouquinho de como as coisas acontecem por debaixo dos planos, tornando ela uma disciplina muito de cálculo e matemática e geometria. O outro extremo é quando a gente esquece toda essa abordagem geométrica e é quase dado uma aula de OpenGL, como fazer um jogo. Então, são os dois extremos que eu tenho acompanhado já há vários semestres dessa disciplina. Eu tento fazer uma mescla dos dois, tá? Então, eu vou trabalhar com vocês vários aspectos teóricos importantes de computação gráfica, mas eu não devo aprofundar necessariamente em cálculos matemáticos pesados. Mas, apesar de você não ter que calcular, você vai ter que entender um pouquinho como que isso aí funciona. Perfeito? Então, eu espero que vocês entendam que eu vou usar como se fosse 40% de uma teoria mesmo, 60% de uma prática, e eu gosto muito, muito, muito de usar essa disciplina para fazer uma contextualização de conceitos que, apesar de não serem muito acadêmicos, podemos dizer assim, são importantes para essa vida. Para fechar esse preâmbulo da disciplina, qual que é a visão que eu carrego? Como um aluno formado em engenharia da computação irá usar essa disciplina daqui para frente e o que eu deixo para ele? Bem, o mercado de jogos é um mercado ativo, muito interessante, mas ele não é muito vivo nas nossas oportunidades de emprego, oportunidades de alunos. E o curso de Engenharia de Computação do Cefet Timóteo, ele não privilegia esse desenvolvimento de jogos de forma muito direta. Logo, é inequívoco que não dá para acreditar que você está daqui programando o jogo. Aquele que gosta dessa área, ele vai se desenvolver e vai caminhar sobre a área. Então, essa disciplina vai ser muito mais um start. Do ponto de vista de conhecer a matemática por trás, é necessária, porque se você for fazer desde concursos públicos até uma pós-graduação, até algum tipo de simulador que você venha desenvolver, alguns conceitos teóricos são muito importantes e principalmente a arquitetura. Então, eu privilegio falar um pouco dessa arquitetura genérica, que ela é bem legal, GPU. Embora eu não vou trabalhar com dados GPU, vocês vão ver um pouquinho a diferença de mandar um dado como a GPU. Mas, principalmente, apesar de ser conteúdo de revista ou conteúdo não acadêmico, há muitos conceitos que vocês lidam no dia a dia de vocês, a todo instante, porque uma televisão tem computação gráfica, um celular tem computação gráfica, vários dispositivos que vocês manipulam durante o dia a dia usam conceitos de computação gráfica. Então, eu devo usar várias dessas aulas, às vezes, conceituando com vocês como esses dados, como esses conceitos são aplicados na teoria. Qual é o impacto de uma câmera de um celular em tantos megapixels? Por que eu uso tantas câmeras de megapixels no celular? Quais são as dificuldades que você tem técnicas nessa área? Então, eu uso uma boa parte da disciplina tentando passar para vocês um pouco do meu conteúdo de histórico e contextualização da atualidade. O que às vezes não é um conteúdo muito teórico. Eu chamo de um conteúdo cultural, mas para uma escolha do professor, no meu caso, eu acho importante que vocês entendam um pouquinho desse contexto. Não sei se é suficiente, eu vou falar agora realmente da introdução da disciplina, como ponto de vista de conteúdo, mas o objetivo da disciplina fica claro para vocês? Alguém tem alguma dúvida, alguma curiosidade, algo que acha que vai fazer e já queria jogar no ventilador para a gente conversar um pouquinho? Ninguém. Pois então, vou voltar a compartilhar a tela e eu vou começar a já usar a nossa aula 1.
Então, eu vou tentar fazer os links lá de capítulos no YouTube sempre que eu puder fazer, mas nesse momento a gente começa realmente uma introdução à disciplina. Tá? Livro, existe um livro teórico, mas ainda mais falando de uma disciplina teórica, ele praticamente não é usado, né? Eu vou soltando conteúdos ao longo do semestre, mas se alguém quiser fazer um livro juntamente de computação gráfica, um livro que, se alguém precisar, a gente consegue sempre ele. Tem bastante conteúdo interessante. Se você gostar muito da disciplina e quiser realmente se aprofundar, mas não é um livro de muita profundidade. Tem a Bíblia da área, que é Computer Graphics, que é um livro até em inglês, português, bem antigo, que fala de bastante coisa. Só que eu vou falar, inclusive, hoje em sala de aula, que o conceito é tão amplo, que é preciso entender o que você está querendo usar com computação gráfica ou aprender. Primeira coisa que eu vou usar com vocês é o que é computação gráfica. Então, eu vou usar o seguinte conceito. A computação gráfica, ela é um conjunto de métodos e técnicas para transformar dados de imagem em um dispositivo gráfico ou através de um dispositivo gráfico. E, tipicamente falando, nós estamos dizendo que nós temos dois envolvidos nessa área. Uma são dados, existe a computação gráfica como meio e técnica, e eu tenho como um resultado dessa possível computação gráfica a imagem. Tá? De certa forma, apesar desse conceito ser bastante definido como, literalmente, computação gráfica, como pegar dados, memória e gerar imagem, a computação gráfica tem um conceito um pouco mais abrangente, que é a criação, armazenamento e manipulação de modelos e objetos para suas imagens de computador. Dentro dessa figura que vocês estão vendo, eu falo basicamente aqui que eu tenho conceitos de modelagem geométrica, eu tenho conceito de visualização, visão computacional e processamento de imagem. Nessa imagem você vê uma correlação bem interessante entre esses conceitos e em que etapa da computação gráfica ele está envolvido. Bem, em um primeiro momento, o que eu posso imaginar? A primeira proposta de computação gráfica seria envolver modelagem geométrica. Então, quando você usa o conceito de modelagem geométrica dentro de computação gráfica, geralmente eu estou falando de um certo dado que ele é manipulado com equações matemáticas e gera novos dados, transformações, diretamente. Esses dados, uma vez que foram tratados em uma outra técnica, eles podem ser manipulados e gerar uma imagem gráfica no seu dispositivo de saída. O que eu chamo que a visualização é a técnica onde eu pego dados e gero imagens. Uma imagem ou um JPEG, uma imagem, um vídeo, qualquer um desses dispositivos, ele pode ser tratado ainda dentro dele, gerando o que a gente chama de processamento de imagem. É quando eu pego uma imagem, aplico uma metodologia sobre ela e gero uma outra imagem como consequência. Tá? Cada um desses processos que eu estou falando tem vários exemplos. E um outro processo que combina uma outra área de computação gráfica é a visão computacional, onde eu tenho imagens, eu posso dar ideia de sensores, esse sensor é traduzido para algum tipo de técnica também de visão computacional e eu retiro dados de uma imagem. Então, uma foto é uma sequência de bits, zeros e uns, e como eu vou identificar que naquela imagem tem um rosto? E a identificação do rosto é, na verdade, criar um dado que não estava previsto na imagem, porque a imagem não tem o que a gente chama de metadado. A imagem é uma sequência de bits que, através de alguma metodologia, pode ser exibido na sua tela. Nessa primeira conversinha, fica bem claro esses conceitos para vocês? Vou cobrar que use o microfone, galera. Pode começar a abrir e falar, senão eu vou começar a apontar dedo. Então, eu vou ter que fazer como algumas pessoas, que é eleger pontos de participação para aqueles que respondem. E aí começa a disputa. Ninguém tem dúvida sobre isso? Já ouviram falar? Sabe exatamente o que é processamento de imagem? Sabe exatamente o que é visão computacional? Não, né? A dúvida vem depois, com certeza. Mas vamos trabalhar um pouco essa dúvida que vem depois, trazer para cá, porque pode ser um momento legal.
Fica bem claro o objetivo de processamento de imagem? Um exemplo de processamento de imagem da vida de vocês hoje. Sabe chutar um? O filtro do Instagram? Pronto, filtro do Instagram. O filtro do Instagram é uma foto que você aplica um filtro, que não é uma modelagem matemática, uma inspiração, que basicamente, em geral, altera a sua visualização. Isso é processamento de imagem. Processamento de imagem não é tipo coisas avançadas. Até a aplicação de um filtro é processamento de imagem, porque é imagem gerando imagem diretamente. O que seria visão computacional? Aonde você usa visão computacional? Código por trás? No próprio filtro do Instagram, não tem alguns que detectam rostos e aplicam imagens dentro de um vídeo em movimento, por exemplo? Naquele momento, é mais do que processamento de imagem. Eu tenho que aplicar visão computacional para detectar um rosto, detectar uma imagem, o Google Lens, porque eu tenho uma foto, eu tenho que descobrir o que está acontecendo no vídeo na foto para aplicar alguma coisa que seria processamento de imagem. Mas para eu aplicar naquela imagem uma coisa que eu não sabia o que era, eu tenho que aplicar alguma coisa de visão computacional. Fica claro? Sim. Mais do que isso, quando eu tenho um rosto, usei visão computacional e achei um rosto em um certo vídeo, e eventualmente esse vídeo se mexe, eu tenho que alterar aquela imagem e criar uma máscara ou um avatar em cima dele, como tiver várias tecnologias de celular por aí afora, eu também vou ter automaticamente o ciclo completo. Porque eu pego a imagem, uso visão computacional e encontro o rosto. Aplico modelagem geométrica, porque quando eu acho um rosto, eu tenho que delimitar a área dele. Eu vou ter que ver qual é o formato, como isso se movimenta, isso sendo em formato de dado. Vou ter que, se eu quiser aplicar uma máscara, eu vou ter que pensar como eu vou colocar aquela parte do negócio verde e o olho mexendo. Eu vou aplicar isso com modelagem geométrica. Através da modelagem geométrica, eu vou usar a visualização de pegar esses dados e aplicar um filtro ou esse movimento, esse avatarzinho que está mexendo naquela imagem de movimento, e aí eu gero uma imagem. E é um ciclo vicioso nessas tecnologias que a gente tem hoje, que hoje nós temos na palma da mão com aplicativos muito relevantes. Então, é um processo enorme dentro desse mundo. E eu acho que você já ouviu falar que processamento de imagem ele é quase uma disciplina isolada, é uma área de conhecimento completamente independente na computação hoje quase. Visão computacional é outro mundo de pesquisa e aplicações com relevância isolada. Modelagem geométrica é outro mundo completamente isolado, só de geometria e como tratar esses dados lá dentro. E até visualização tem um impacto muito diferente. Então, eu faço com vocês uma disciplina de computação gráfica que fala de 4 áreas completamente independentes e cada uma dessas áreas poderia ser trivialmente transformada numa optativa separada do curso e mesmo assim seria introdutória. Por isso que eu digo para vocês que a gente aqui não está trabalhando nada aprofundado em computação gráfica nesse nível. Nós estamos introduzindo a vocês essa disciplina, o que é o mundo da computação gráfica, e dentro dessa disciplina é muito pouco o tempo para trabalhar. É diferente de IA, que é um conteúdo. Imagine que processamento de imagem é quase uma área independente. Visão computacional é uma área completamente independente. E hoje está aglomerado ainda sobre essa grande área que é a computação gráfica. Tranquilo? Tranquilo. Então vamos trabalhar um pouquinho mais sobre isso hoje ainda, aproveitando o nosso tempo. O que eu poderia dizer que é modelagem geométrica? A modelagem geométrica é quando, apesar de eu ter uma foto ou um mundo em 3D, tem dados cartesianos, por exemplo. Não serão necessariamente cartesianos, mas são conteúdos geométricos, coordenadas, objetos, que eu manipulo do ponto de vista matemático e array, dado. Ele não existe como uma foto. Existem os dados geométricos. O quadrado não está desenhando a tela como um quadrado. São basicamente origem e destino. E eu traço 4 retas. É assim que eu vou manipular na modelagem geométrica. Eu não vi ele na tela, não existe. Estou falando com
pontos em um mundo cartesiano com uma modelagem e cálculos muito específicos que vão gerar depois uma visualização. Mas a modelagem geométrica só importa realmente os dados. A placa gráfica, vocês vão ver comigo, trabalha só com isso. E como isso vai ser importante. Essa modelagem, que, repare, tem uma casinha, mas o que importa são os pontos e como eu constituo ela, na verdade, eles podem ser representados de várias formas. Os objetos, tudo qualquer tipo de imagem, que mesmo que no mundo real seja contínuo, aqueles são mundos discretos. Se eles são discretos, eu vou poder quebrar os objetos menores. E na computação gráfica, como vemos hoje, no fundo, tudo é transformado em triângulos, triângulos em linhas. Então, até o círculo, na verdade, são várias linhas sequenciadas. Não existe o objeto círculo na computação gráfica. Existe um polígono, ágono, um quadrado, hexágono, com tantos lados que nos dá a aparência de um círculo. Porque os nossos dispositivos de entrada e saída não privilegiam a questão das curvaturas. Tudo é matriz, matrizes são quadradas. Tá? Vocês vão reparar comigo, por exemplo, que no mundo de WebGL, OpenGL e placas gráficas, tudo geralmente se representa nessas primitivas que vocês estão vendo. Eu tenho pontos, lines, GLines, strip lines, que são linhas conectadas, line loop, que são as linhas conectadas fechando um loop. Eu vou ter pontos que formam triângulos, triângulos que podem se transformar em quadrados, mas isso aqui são as primitivas, como se fosse int e double, de tudo quanto é tipo de objeto. E é sempre essas primitivas que são utilizadas nesse mundo. Vocês vão reparar, de forma bem interessante, que embora um framework crie a figura do círculo, no fundo um círculo é um GL polígono com inúmeros pontos tão pequenos que nos dão a aparência de circunferência. Além disso, se eu falar em modelagem, eu tenho aqui uma figurinha que vocês estão reparando no canto superior esquerdo, amarelinha, que eu tenho a mesma figura, exatamente a mesma figura. Qual é a diferença entre o roxinho e o amarelo? O primeiro, o do centro e o da direita. Consegue enxergar atrás de vocês a diferença entre eles? Simplesmente a formatação dos triângulos. Se eles são mais igualitários, se eles são mais irregulares, o número de triângulos disponíveis, e isso interfere diretamente na forma de visão da figura. Esse castelo que vocês estão vendo aí, na verdade, não é um castelo nem como objeto. Ele é simplesmente um monte de pontos cinza aglomerados da mesma cor. Então, você vê um castelo, mas pode ser que o meu estudo de dados é um monte de pontos. Então, não existe o castelo. O castelo é você que está vendo e você faz a interpretação de uma parede de uma estrutura gótica. Mas são vários pontos aglomerados. Só de superfícies, como vocês estão vendo na figura de superfície e subdivisão, eu tenho na figurinha tem um triângulo, uma estrutura mais curva, ABCD aqui. Eu tenho, na verdade, o mesmo objeto, basicamente com mais ou menos triângulos, que permitem suavizar a representação. Mais do que isso, se eu dar um exemplo como este rosto que vocês vão verificar aqui agora, eu tenho a mesma figura, primeira representada unicamente com pontos, os pontos soltos delimitam o rosto. Se eu simplesmente pegar esses pontos e ligá-los, criando vários pequenos triângulos, vocês vão ter agora essa face, mas são a mesma estrutura de dados. Só que aqui eu não ligava os pontos e aqui eu fiz a ligação. Como eu tenho muito ponto, eu tenho as linhas, eu fico mais denso, fica mais denso, fica mais preto. No triângulo Smooth, na verdade, agora eu vou ter um preenchimento de sólidos, onde em vez de deixar um fundo branco, eu vou criar uma estrutura de cinza para complementar a face do triângulo. Então é a mesma imagem. E aqui, claro, tem uma coisa bem diferenciada, que é a aplicação de textura, onde eu aplico cores e várias técnicas para poder dar uma aparência um pouco mais real para esse rosto. Entretanto, essa textura que vocês estão vendo do rosto, vocês vão perceber comigo que ela é uma foto, olha, cara, quadrada.
um bitmap com a foto do rosto da pessoa em 4 ângulos diferentes, e a computação gráfica aplica modelagens e operações matemáticas que aplicam, esticam, distorcem aquela imagem regular nessa imagem 3D. Geralmente mapeando um certo ponto, e ele espalha as cores dentro daquele ambiente e daquela imagem para dar uma aparência um pouco mais real. Fica curioso o que é esse mundo de modelagem geométrica? Alguma dúvida sobre isso aí? Ou curiosidade mesmo? Eu lembro quando, na época do CS 1.6, eu tinha medo de abrir a pasta de texturas do jogo, porque era um monte de rosto espichado quando era menor. Você abria, tipo, a pasta, tinha a textura de todos os personagens, era um monte de rosto espichadão, assim, de lado, de frente. Muito estranho. Era da hora. E exatamente a tecnologia que você está vendo. E que não mudou muito até hoje. Há várias melhorias, mas o grosso de jogos mais simples é a mesma premissa. Você vai ver a parte de textura. Eu vou falar sobre textura, que textura não é só um JPEG, mas o que tem são vários rostos. Se eu modificar aquela figurinha, você automaticamente muda o jogo inteiro. Que é geralmente onde nascem as skins dos jogos. Eu peço que pegue aquele rosto, se eu tirar uma foto minha em ambiente parecido e trocar essa figurinha, meu rosto aparece no jogo na hora. Basta eu trocar as figuras, a computação pouco importa, porque ela é só uma aplicação de uma textura em uma modelagem. Tranquilo? Seguindo aí um pouquinho mais. Aquilo que eu falei antes foi sobre modelagem do ponto de vista de dados e como os dados são divididos. É claro que esses dados sofrem operações. As operações mais simples que a gente vai ver, obviamente, são as translações, né? Quando eu pego um ponto ou um objeto e translado ele de uma hora para outra, na horizontal, na vertical, sobre algum tipo de operação. Na figurinha da formiguinha, vocês estão vendo a translação de 10x. Eu posso jogar 10 para a direita, 10y eu jogo 10 para cima e 10x eu jogo 10 para a direita de novo. E eu faço a movimentação da caixinha. Nós vamos ter que fazer isso na mão. Mais do que translação, que é o movimento de mover um objeto de lugar, eu tenho os movimentos de escala e rotação. Onde eu tenho uma figura, eu posso escalá-la, que é aumentar a sua dimensão, seja de qualquer movimento, e eu posso rotacioná-la. E uma curiosidade importante é que a escala e a rotação, que vocês estão vendo primeiro uma escala, depois uma rotação. Se eu inverter a ordem dessas operações, eu vou ter uma figura diferente. Na próxima, eu tenho uma rotação, primeiro eu rodo o cubo, depois eu escalo. Eu já não tenho mais exatamente o mesmo resultado. Então, a ordem de algumas operações implicam em mudanças, inclusive no resultado final, na ordem que você aplica. Nesse trabalho 1 do WebGL, vocês vão fazer isso na mão e na porrada. Vocês vão ter que manipular diretamente as matrizes, os pontos, para verificar as mudanças na tela. Nos frameworks, se dá um comando, rotate, tudo acontece sozinho. Tá? Além de modelagens, eu tenho transformações. Repare que nessa primeira tela, eu tenho um dinossaurozinho mais abaixo, e eu tenho a mesma imagem vista de locais diferentes. Então, eu tenho o rosto, eu tenho um dinossaurozinho visto aqui em terceira pessoa, na altura do solo. Eu tenho a mesma imagem vista de cima, agora, e aí eu tenho o mesmo dado, a mesma modelagem e a transformação para eu ver de forma diferente. E a gente vai ter um pouco de contato com essas transformações. Ao mesmo tempo, novos conceitos são interessantes. A modelagem 3D, ela tem desafios muito legais. A gente vai ver alguns, a gente vai citar, porque é um tempo muito curto. Mas repare que na figura, nessa azul escurinha aqui, ó, do roxinho azul escuro, caricaturas em 3D, e a clarinha, a escolha da cor aumenta a sua noção de profundidade. Na figurinha clara, você tem mais noção da profundidade do olho. Na figurinha escura, você perdeu um pouco esse conceito. Então, a escolha da cor pode mudar muito aquilo que você está vendo. Estação de superfícies, que é modelagem em 3D. Eu pego um osso, como é que eu vou extrapolar o rosto? Quais são os dados? Resolução. Eu tenho que pedir um teclado e simplesmente escolher a resolução pode reduzir a resolução, que é uma coisa às vezes ruim, pode melhorar a forma de ver o dado. Porque quando eu tenho uma super resolução,
o grão de detalhe é tão grande que distorce demais a imagem. Eu não sei porque minha figurinha em 3D ficou quebrada aqui. Mas a proposta é que esses são desafios que a cor muda, extrapolação de dados. Depois eu vou ter lá a escolha da resolução ideal. Modelagem 3D tem aspectos bem interessantes sobre isso aí. Quando eu falo de modelagem e até processamento de imagem, eu tenho uma logo do Cefet, eu tenho uma imagem de um prédio, e como que eu vou aplicar automaticamente a logo do Cefet naquele prédio? Eu tenho que ter visão computacional para encontrar onde é o prédio e a área que eu vou aplicar a figura do Cefet. Depois eu vou ter que pegar aquela imagem do Cefet, vou ter que distorcer, fazer um processamento de imagem para colocá-lo de forma adequada naquele prédio e aplicar. Então, vários conceitos são envolvidos aí dentro. Deformação, como isso que vocês estão vendo aí na garrafinha, eu tenho processamento de imagem? Tenho, porque os pontinhos azuis, não sei se está claro para vocês verem, tem pontinhos azuis detectados que supõem que é a borda da garrafa. E quando eu altero esses pontos azuis, suas dimensões, eu estou, na verdade, alterando a garrafa, mas alterando pontos. E a sua alteração implica uma mudança da imagem. Então, esses vários processos geralmente não acontecem de forma isolada. Eles podem ser conteúdos isolados, podem acontecer em cadeia e podem ser dependentes. O processamento de imagem pode ter sido feito para fazer um determinado dado de visualização. A visualização pode querer nem saber do processamento de imagem, pegar um dado e aplicar. Mas geralmente, para ter um bom resultado, eu vou ter um encadeamento de elementos dentro desse mundo aí. Tranquilo até aí? Tranquilo, tranquilo. Quando eu pulo agora para o outro lado, eu saio da modelagem, eu estou entrando em visualização. Praticamente tudo que eu falei aqui agora, tudo que eu mostrei, ainda é, de alguma forma, esse cara aqui da modelagem gráfica. E repare que eu não falei nada. Acho que é fácil vocês perceberem que isso aqui já daria problemas suficientes para entender como é que tudo funciona. E eu só citei exemplos de efeitos. Dessa modelagem geométrica, agora eu vou falar algumas coisas sobre visualização de dados, tá? Em 10 a 15 minutos, né? Só dar para vocês alguns exemplos de como as coisas funcionam. Então, dado a imagem, eu tenho... Opa, mais um slide. Quando eu tenho dados na imagem, eu tenho problemas razoáveis também. Posicionamento da câmera. Cada câmera vê o dado de uma forma diferente, com uma visualização diferente, com sombras, sem sombras, escolher elementos. Mudar a câmera de lugar é praticamente fazer tudo de novo. Porque é um mundo novo que você está vendo. Todo mundo conhece a ideia de que, dependendo do seu ponto de vista, você vê o mundo de forma completamente diferente. Nem parece ser o mesmo mundo. Então, além de eu tratar os dados para ser gerados, até o posicionamento da câmera traz inúmeras diferenças e dificuldades. O primeiro problema que eu vou citar é a projeção. A nossa lente, a nossa lente ocular, nosso olho, ele é projetivo. Então, tudo que a gente vê no mundo, ele é distorcido. Vou falar na hora oportuna, aquela história, as linhas da linha do trem, os trilhos da linha do trem são paralelos. Mas quando você vê o trilho do seu olho, eles parecem que vão se cruzar no infinito. Então, o seu olho distorce o dado da imagem. Então, aquela visão que você vê no monitor também deveria distorcer a imagem para se parecer com o seu olho. Então, toda a nossa forma de visualização de imagem é adaptada para o olho humano. Talvez para outro bicho teria que mudar completamente os dados para ficar parecido. Há uma simulação da transformação dos dados na forma de ver do olho humano. Então, há cálculos até para você só mostrar uma coisa na câmera. Recorte é outra dificuldade enorme. Porque como que eu vou recortar uma figura para dentro da imagem da câmera? O seu olho tem um ângulo de visão e um alcance. O que eu vou recortar? Baseado em quê? Se o mundo é só reta, como é que eu vou escolher aquilo que está fora da imagem? Qual que é o limite de visualização? Isso passa a ser um problema muito razoável. Só que só recortar já é difícil. Imagina remover superfícies escondidas. Quem está na frente de quem? No nosso olho é muito fácil, porque você automaticamente já está vendo quem está na frente de quem. Você nem vê a parte de trás. E na modelagem, que são dados, são pontos no gráfico, são pontos no mundo cartesiano.
Qual ponto que vai tampar o outro? Ah, o ponto de trás. Beleza, mas se entre dois pontos tem uma reta e essa reta esconde o ponto de trás. Não é nada trivial fazer essa escolha. Nada. Aí você tem uma figurinha de um chimbule, alguns objetos no GL, uma imagem criada. Como é que eu vou definir a parte do triângulo, do quadrado verde, do cubo verde, que está atrás do cone roxo? Porque não é só o quadrado verde, é uma parte dele. Quem eu vou desenhar primeiro? Como é que eu vou escolher isso? Dentro do camaleão que vocês estão verificando, a diferença da primeira imagem para a segunda é basicamente que a primeira eu desenho todas as linhas, não importa onde elas estejam. E a segunda, se essa linha do olho, essa área aqui já tem uma desenhada, as de trás não vão aparecer. Qual que parece a imagem mais fácil de você identificar como sendo o camaleão? A primeira ou a segunda? Hã? Algum voluntário? Eu acho que é a segunda, a de baixo. Bem provável que seja a segunda, porque é um exemplo bem interessante. Se eu não tiver uma ocultação das linhas, supondo que tivesse aqui uma parede preta, o que ia acontecer com essa imagem aqui? Uma parede muito densa de pontos atrás do camaleão. O que ia acontecer? Você não ia ver nada. Eu escolho quem está na frente de quem, a figura ia deixar sua foto completamente escura. E nessa imagem, como eu tenho um trabalho de escolher aqui, se uma linha superior oculta de trás, se eu tivesse uma imagem muito densa e negra atrás do camaleão, ainda assim o camaleão poderia ser utilizado. Então é importantíssimo fazer a remoção de superfícies escondidas. Perfeito? Pior do que isso, vamos falar sobre colorização e iluminação. Alguém tem alguma noção do quanto difícil é isso? Algum de vocês seis aí que estão presentes tem tempo de jogar e estudar? Quem joga? Aliás, foi uma pergunta cômica para ferrar todo mundo. Quem é que joga alguma coisa no console? Eu jogo. Vitor é o ator que joga jogos. Esse cara. Qual que é o sonho de consumo da geração atual? O console nova geração, Play 5, Series S. E o que traz de diferente essa nova geração? Qual que é a palavra que aparece em todos os reviews, que é a revolução dos últimos 3 anos em jogos? Ray Tracing, Exato. Ray Tracing. O que é Ray Tracing? Eu quero um joguinho que tem Ray Tracing. O que é isso? Não sei não, mas o nome é bonito e dizem que é bom. Ray Tracing é em que faz relação aquela aos renderização do reflexos. reflexo, né? Tipo na água, nos vidros, as coisas. É isso mesmo. Vamos lá. Rapidinho sobre coloração. Alguém mais vai falar? Vou dar aqui um minutinho. Aqui é um exemplo que quando eu vejo uma imagem, a iluminação, além da cor, o meio por onde aquela luz passa, porque iluminação é luz. Luz são raios. Então eu tenho que calcular a diferença entre raios e o efeito daquele raio sobre uma superfície e como é o reflexo dela. Porque uma cor é uma luz que bate num ponto e volta no seu olho. O ângulo que a luz bate é diferente, o ângulo que ela volta no seu olho é diferente. Mudando qualquer um desses parâmetros, a imagem muda completamente falando. Então, se eu falar de cor, é uma coisa. Uma cor chapada, sólida, é uma coisa. Quando eu falo de cor com radiosidade, que radiosidade agora é o efeito da temperatura da cor, como a quantidade de raios que influencia, já é outro fator. O Ray Tracing é pior ainda. Por que o Ray Tracing é pior ainda? Ray Tracing, que é a palavra da balada, né? O raio saiu do Sol, ultrapassou planetas, o universo inteiro, bateu na parede aqui atrás de mim, ó. A minha parede é sólida.
Por que ela está colorida de forma diferente aqui atrás? Porque aqui tem mais raios de sol batendo e aqui em cima tem menos raios batendo e está mais escuro. Só que vocês não estão vendo, atrás do meu computador, a cor da parede. A cor da parede que está aqui na minha frente, vocês não enxergam na minha câmera, vai influenciar. Eu estou falando da câmera, eu estou mostrando a tela, né? A minha potinha aparece no cantinho aí. Na verdade, a cor da parede que reflete a luz do sol muda completamente o ambiente. E o que é o Ray Tracing? Esses raios são infinitos, recursivos e de um cálculo caríssimo, porque são infinitos. Quanto mais eu calcular, mais real é a imagem, porque o mundo ele é contínuo e infinito. E a computação ela é discreta. Quando eu falar disso, vocês vão ver que são quantos truques. Jogos de 10 anos atrás, 20 anos atrás tinha isso? Você achava que tinha. Mas muitas das vezes eram truques para simular o Ray Tracing, porque ele é tão caro, tão caro, tão caro, que só hoje as placas mais caras do mundo, no ano de 2021, são capazes de fazer isso no PC doméstico. E mesmo assim não é tão doméstico, porque ele custa caro pra caramba. Então a computação gráfica tem constante evolução. Nem o hardware doméstico chegou num nível ainda aceitável. Estamos nos aproximando de talvez termos uma visualização decente, perfeita. Os jogos são muito bons, mas quando você vê eles acontecendo, você sabe que é um jogo. Tem vários parênteses sobre essa frase, e a gente vai ver na hora oportuna quando eu falar de iluminação e geração de visualização. Como eu citei aí, eu tenho aí iluminação de carro. A iluminação tem muitas coisas que mudam. Colorização, iluminação, posicionamento. É uma vasta gama de alternativas de visualização. Chegando aproximando um pouquinho mais do final da aula que eu vou falar agora, só para fechar um pouquinho, para a gente fechar esse primeiro conteúdo de hoje. Nós temos o paradigma de universos, são 4 universos que a gente trabalha principalmente na computação gráfica, a gente fala de modelagem e visualização. O primeiro, vocês vão ver que tem uma retinha aí, ó, de azul para vermelho, que é de baixo grau de abstração até alto grau de abstração. Eu tenho, no mundo real, o universo físico. Esse universo físico é esse contínuo que nós temos ali, ele não tem ação de ponto, ele é discreto, calculado por fórmulas que, quanto mais precisão de número eu tiver, melhor eu vou verificar. Esse mundo físico são objetos do mundo real, que a gente pretende de alguma forma estudar. Esse objeto do mundo real ele é transformado em um universo matemático, onde eu faço uma leve abstração e tento criar alguns elementos para transformar aquele universo físico em critérios matemáticos. Mas eu só criei critérios. Fiz uma fórmula para velocidade, uma fórmula para a luz, eu tenho alguns critérios, algumas modelagens. Quando eu penso no universo da representação, é um pouco mais complicado, a abstração tem que aumentar. Porque agora eu preciso não só usar o universo matemático, usar os pontos como fonte de dados e criar agora uma representação daquele universo que era físico. Eu tenho que agora dar uma visão uma simbólica, eu tenho que ter relações, eu tenho que ter uma relação muito mais próxima. A abstração é muito alta aqui dentro. É um mundo discreto, porque agora eu transformei tudo em computacional. É tudo ponto cartesiano. Nosso ponto cartesiano ele é finito, porque ele sempre vai ser uma matriz. Ao mesmo tempo, no final, quando eu chegar no meu máximo grau de abstração, eu vou chegar no universo da implementação, onde eu relaciono a descrição simbólica desses dados, que ela é finita, com o universo de representações e uma estrutura de dados que realmente permite implementar um mundo de computação gráfica e dá para ele uma visão completamente nova, uma visão completamente diferente. Esses 4 mundos, nós queremos chegar sempre no universo de implementação. Para isso, embora eu não trate aqui nessa disciplina de muitas abordagens matemáticas, eu tenho, de alguma forma, entre esses 4 universos, o modelo de um terreno. Na modelagem geral, eu tenho representado por um terreno, por exemplo, uma montanha no computador. No universo físico, ela é uma montanha. No universo matemático,
é o quê? É uma equação. Uma equação, seja ela qualquer. Uma f de 1 que implica num r ao quadrado. Um r ao cubo, no caso, né? Quadrado, porque a nossa materialização é quadrática. Então, quando eu traço uma fórmula matemática que representa esse universo físico, eu tenho uma visão dessa montanha que vocês estão vendo aí dentro. Mas é uma abordagem matemática. O universo da representação, que é o sequencial, ele fica mais evidente quando agora não. Apesar de ter a fórmula, eu tenho pontos. Eu vou pegar aquela fórmula matemática, vou aplicar, extrair pontos. Então, esses pontos representam a montanha. Não é mais finito, agora vai ser discreto, porque eu tenho que escolher uma amostragem de pontos para definir como é que vai ser o formato da minha montanha. Por isso que eu falo aqui do universo de representação. Agora eu tenho que aplicar ele no plano cartesiano. Além disso, eu tenho que amostragem, porque se eu pegar poucos pontos em lugar diferente, de uma visão diferente, como é a discretização geográfica. E o universo de implementação é quando eu pego aqueles pontos, guardo em uma matriz de pontos flutuantes, tem operações que eu posso fazer a movimentação e o ajuste daquela montanha de acordo com formas físicas e matemáticas delimitadas. Então, não só representei, mas eu consegui simular, eu implementei aquela montanha no mundo computacional. Fica, pelo menos, evidente a diferença desses 4 mundos. E é claro que hoje nós buscamos sempre a implementação, mas é um longo processo. Provavelmente a física, descrever a modelagem matemática, a física ao longo dos 2.000 anos do homem, os X mil anos do homem. A abordagem de representação, o pintor já fazia, quando Leonardo da Vinci fazia cálculos de pintura para fazer um desenho. A computação que ela fez é colocar tudo numa máquina de calcular rápido e poder implementar esse mundo simulado. Então, nós vamos passar aqui para o universo de pintura, universo de matemáticos do século XIV, XV, e tudo isso foi fundamentos importantíssimos para resistir o que nós temos hoje. Algum conceito sobre esses 4 universos? Não? Caminhando então nesse mundo um pouquinho sobre mais um ponto importantíssimo, que é a ideia de contínuo e discreto, que vocês devem estar cansados de ver, pois essa disciplina ela pertence aproximadamente ao 8º período, então acredito que vocês já passaram por disciplinas anteriores, já tem isso bem evidente na visão de vocês. Na divisão contínua, eu tenho lá um círculo, uma linha que é um círculo, eu tenho um círculo preenchido e eu tenho lá um sólido, tá? No mundo contínuo, que é o mundo real, ele está lá representado, mas tudo em computação gráfica é discreto. E para fazer a discretização, que é a seta que vocês estão vendo aqui à sua direita, eu pego o mundo contínuo e tenho que fazer o quê? Eu tenho que transformá-lo em um mundo discreto, escolher alguns pontos e discretizá-lo. Ao mesmo tempo, quando tem essa figura que vocês estão vendo aqui, toda serrilhada, que representa o círculo, eu faço uma reconstrução. E dentro dos limites, eu vou simular novos pontos que vou tentar dar para você uma visão mais próxima da realidade. Para isso, eu vou ter 2 processos que são da matemática e do cálculo, que são o quê? Um objeto discreto, que são pontos, eu vou interpolar novos pontos e criar um objeto contínuo. E dado um objeto contínuo, eu vou escolher uma amostra, que é pegar vários conjuntos dos pontos dentro dos infinitos possíveis e criar uma discretização daquele elemento. Acho que isso deveria ser um pouco mais claro e bem tranquilo para vocês. Eu tenho a noção de reconstrução, que ela é sempre exata e aproximada, ela não quer dizer. Aqui eu tenho o círculo, aqui eu tenho 5 pontos que foram extraídos do círculo, e eu tenho 2 representações. Essa forma de ligar os pontos e essa forma de cá. Fica claro que só representar não resolve nada. Eu tenho que escolher, inclusive, como eu vou ligar os pontos. Se não, qual será que é a figura mais próxima da realidade? A figura mais à sua extrema direita ou a penúltima, que é mais parecida com um hexágono, com um pentágono e uma estrela. Repare que são os mesmos dados, a forma de ligar foi diferente. Então, a representação foi mudada. Fica claro isso? Sim. Eu vou pular esse exemplo da placa metálica da aula de hoje.
mas é só um exemplo de aplicação de computação gráfica, tem uma chapa metálica, é transformada em um polígono, só que apesar de ser um polígono, ela tem elementos bem interessantes que eu teria que representá-los em forma de ângulo, em forma de feito demonstrar uma chapa metálica, e aí são várias modelagens e apresentações, isso muda completamente o mundo, que vocês vão ver comigo nessa disciplina, de alguma forma. Bem, por hoje, em tese, era essa o preâmbulo da disciplina que eu queria apresentar para vocês. Fiquei apresentado com uma aula dada, com uma introdução à computação gráfica. Abro um momento para a gente conversar um pouquinho. Colocar essa aula no YouTube como é de praxe, vocês vão se acostumar comigo. E na próxima aula, provavelmente, eu já vou dar uma noção de algumas coisas de tutoriais de JavaScript, para vocês programarem comigo os tutoriais, porque eu vou deixar a parte teórica um pouco mais para frente, eu vou trazer um pouco mais de implementação no início da disciplina, para vocês já começarem a andar, e vamos ter trabalhos contínuos daqui para frente. De antemão, para toda a disciplina, eu vou deixar disponível, de cara, eu vou deixar disponível para vocês um tutorial do Git, porque vocês vão ter que trabalhar com o Git, mandar os trabalhos próprios para mim. Vocês vão abrir um projeto no GitHub, vão compartilhar comigo, faz os commits por lá e eu consigo acompanhar. Alguma dúvida sobre a nossa conversa de hoje? Mais ou menos, né? Mais ou menos. Dúvida a gente tem, mas é só porque ainda não começou, né? Eu falo porque, mas Vitor, eu vou deixar uma coisa bem aberta para todo mundo que está participando, é o fato de que eu não sei todos os conceitos, obviamente, mas todas as curiosidades, é uma disciplina que ela carrega toda ela tem quase uma lenda por trás dela, né? Muitas expectativas diferentes. Então, sempre estarei disponível para perguntar, será que a gente vai fazer movimento em 3D de tal coisa? Não, isso aqui vai fazer, isso aqui a gente não vai. Então, é tanta coisa para ver que é importante, às vezes, perguntar quando quiser, para a gente poder fazer um recorte, porque toda pergunta, ainda mais uma disciplina tão aberta, ela é bastante relevante. Tá bom? Não, certinho, certinho. Se ninguém tiver nenhuma observação direta, eu daria essa aula por encerrada. E aí nos encontramos nas próximas sexta-feira, se não me engano, né? Nosso próximo encontro, já dessa forma, marcando nossa primeira conversa com o WebGL. Fique atento ao chat, pode me perguntar sempre, estou à disposição.